Queridos amigos e amigas, paz e bem. Dezembro, tempo de renovar as energias, as esperanças, com base na caminhada do nosso povo. Por isso, em comemoração do dia 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos, em preparação que os cristãos desenvolvem nesse período, o período do advento, o período da espera do menino Deus, que se encarna no meio do povo, entendendo tudo isso como uma grande mensagem, eu quero partilhar com vocês uma história de uma pessoa que ainda hoje mora ali na zona norte de São Paulo e que tem uma contribuição gigantesca para os direitos humanos, para a construção de uma igreja católica fraterna, ecumênica, pluralista, da cultura do encontro, que desde 1933 vem causando alegria no meio da gente. Amigos, amigas, hoje eu tenho a alegria de falar um pouco, apresentar para vocês uma grande figura para a nossa caminhada de fé. Dom Angélico Sândalo Bernardino, bispo emérito de Blumenau, Santa Catarina, mas também bispo que em São Paulo, em especial, de 1975 a 1989, foi bispo da região episcopal de São Miguel Paulista, essa grande região onde eu moro, que é a zona leste de São Paulo. Também bispo da região da Brasilândia e depois em Santa Catarina, em Blumenau. Dom Angélico tem muito a nos dar de presente, a nos ensinar. E por isso, eu convido vocês, quem não conhece, a observar esse belo sorriso na tela aí para que vocês vejam. Esse é Dom Angélico, bispo que eu tenho uma profunda gratidão por toda a sua inspiração. Há um colégio de padres, religiosas, religiosos leigos que construíram o protagonismo no povo na luta por uma democracia e por políticas públicas. E eu sou grato a ele porque eu sou filho dessas comunidades eclesiais de base, em especial aqui, Paróquia Nossa Senhora do Carmo, em Itaquera. E eu estou lembrando de Dom Angélico porque saibam vocês, e está na descrição desse vídeo, que o Instituto Vladimir Herzog promoveu uma biografia multimídia de Dom Angélico. Vocês conhecem Dom Angélico por muitos trabalhos, inclusive este promovido pela Igreja Povo de Deus em Movimento, que escreveu esse livro, organizado pelo Valdir Augusti, por Padre Ticão, Padre Devair Poleto, Padre Paulo Bezerra, Padre Manuel Godoy, Fernando Altemeyer, Padre Manzato, tantos outros companheiros e companheiras que construíram esse belo livro, religiosas, religiosos, lideranças políticas, bispos amigos, que escreveram esse belo livro. Dom Angélico Sândalo Bernardino, bispo profeta dos pobres e da justiça. Aqui a gente tem acesso a uma história. A história que Dom Angélico, inclusive nessa contracapa aqui, ele carregando a cruz, eu acho que em alguma campanha da fraternidade do encontro diocesano, não sei aonde, mas com certeza aqui na Zona Leste de São Paulo. E nesse sinal que nós temos nesse livro é o sinal do povo em movimento. Por isso, o coletivo de paróquias, Igreja Povo de Deus em Movimento, a IPDM, surgido em 2010, aqui na Zona Leste, que é responsável pela minha formação, foi quem deu o primeiro start, o início de uma grande mobilização de formação, de retomada dos caminhos da Igreja, a partir do Vaticano II, a partir daquilo que vocês devem conhecer, as conferências episcopais latino-americanas. De 1968, Medellín. Medellín foi o grande encontro da Igreja para trazer o Vaticano II, os avanços que João 23 e Paulo VI, Santo Paulo VI, trouxeram para nós na Igreja no mundo. E a América Latina começava a entender a missão dela aqui. Dom Angélico é um desses tradutores da Igreja do Vaticano II para a história do povo de Deus na América Latina. E tanto é assim que um padre amigo dele, e nosso, e meu, mestre da nossa caminhada,
que fez sua Páscoa há alguns anos atrás, Carlos Strabelli, faz a epígrafe de seu texto dessa maneira: quando o imperialismo norte-americano sangrava a grande pátria americana e a grande pátria América, e seu preposto Getúlio Vargas governava o Brasil, um anjo do Senhor foi enviado à cidade de Saltinho, Piracicaba, a uma mulher chamada Catarina, casada com um homem de nome Duilio. E dentro de seu coração, Catarina ouviu: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Conceberás e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Angélico, mensageiro. Ele será grande e será chamado profeta do Altíssimo. Fecha aspas. Isso aconteceu nos idos de 1933. Padre Strabelli, querido Carlos Strabelli, escreveu essa epígrafe como uma memória. Dom Angélico nasce como um mensageiro de Deus, como o povo da região de São Miguel, aqui na Zona Leste, chamava do homem-palavra. E Dom Angélico foi o homem-palavra em muitos aspectos. E vejam só um pouco da sua atuação, desse registro que eu achei que ficou muito, muito bonito, que a TVT fez de Dom Angélico numa das apresentações de um diálogo que ele teve com o sociólogo e jornalista Juca Kfouri. Vejam só como Dom Angélico é retratado. Dom Angélico nasceu em 1933. É paulista de Saltinho, no centro do estado. Estudou teologia, filosofia e jornalismo. Foi ordenado sacerdote em 1959. Em longa caminhada de fé, foi diretor espiritual de seminaristas, coordenador de pastorais e assistente eclesiástico do movimento familiar cristão. Foi nomeado bispo auxiliar de São Paulo pelo Papa Paulo VI em 1974 e recebeu a ordenação episcopal em 1975 pelas mãos do amigo, o cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes. Na Arquidiocese de São Paulo, teve atuação marcante em favor dos trabalhadores, pobres e excluídos. Dom Angélico participou também da Caritas, de Conferências Gerais do Episcopado Latino-Americano e da Assembleia Especial do Sínodo dos Bispos para a América, que ocorreu em Roma. No ano de 2000, foi nomeado pelo Papa João Paulo II o primeiro bispo da nova Diocese de Blumenau. Aposentado desde 2009, hoje, com 86 anos, o bispo emérito vai aonde for chamado, seguindo a missão de levar esperança por onde passa. Esse é Dom Angélico. Dom Angélico é esse semeador da utopia e da esperança do nosso povo. E Dom Angélico trouxe sempre esse caminho de esperança na nossa caminhada. Dom Angélico dos braços largos, como de Dom Helder, sempre acolhendo meu irmão, minha irmã, ele trouxe aspectos muito importantes para a nossa experiência de uma espiritualidade libertadora. Aqui, na Zona Leste de São Paulo, segundo um trecho do livro que eu pego do Padre Paulo, falando do bispo evangélico, a evangelização enculturada da região episcopal de São Miguel corresponde a uma liturgia enculturada e uma liturgia intercultural, transcultural, do encontro das culturas e da construção de um evangelho a partir dos povos. Esse foi o grande motor de uma evangelização nas periferias. Dom Angélico compõe o bonito time que compôs a coordenação da Igreja de São Paulo, coordenados por Dom Paulo Evaristo Arnes. Dom Celso Queiroz, que foi secretário da CNBB e depois bispo de Catanduva, mas aqui atuou nessa igreja por um longo tempo. Dom Luciano Mendes de Almeida, Dom Mauro Morelli, tantos outros bispos. Dom Angélico ficou com a fatia enorme, 1/3 dessa igreja de São Paulo, a Zona Leste de São Paulo, que correspondia aos grandes desafios sociais e econômicos. Dom Angélico ele já era, desde Catanduva, do seu trabalho desde o seu trabalho em Ribeirão Preto, uma grande referência de trabalho com os pobres. O padre Angélico sempre esteve junto com os pobres. O bispo Angélico se tornou um megafone
do grito do povo, que eram muitos. Essa figura que ficou conhecida, tanto aqui quanto fora, como uma pessoa que convocou o povo a sentar e foi a sentar na linha do trem contra os processos de violência que viviam na nossa região. Ele, coordenando Padre Ticão e tantos outros padres, o movimento de moradia pulsava, tanto que nessa foto você vê uma dos atos na Praça do Forró, ali no coração de São Miguel Paulista, 28 mil pessoas lutando por moradia. E foram nesse tempo, nesses 40 anos dessa igreja aqui, um exemplo vivo de mais de 30 mil moradias, graças ao fomento do movimento de moradia e a tantos companheiros e companheiras que dedicam sua vida até hoje à luta pela moradia, que inspiravam a beleza desse irmão chamado Angélico. É essa igreja que se colocou diante dos desafios e da construção da democracia, a luta pela luta partidária, a luta pela participação política. Essa igreja que colocou a denúncia diante da ditadura. Dom Angélico coordenou nacionalmente a pastoral operária, ao lado, por exemplo, de Santo Dias. E Dom Angélico tem, nessa biografia, documentário que eles montaram, multimídia, do Instituto Vladimir Herzog, que vocês vão ter acesso, está na nossa descrição. Justamente você vai ver como ele fala sobre a morte de santo, cravejado como Jesus na cruz. Você vê a figura importante que também foi uma liderança operária, Valdemar Rossi, líder da oposição sindical, grande figura que animava a luta dos operários, dos trabalhadores e das trabalhadoras. Dom Angélico sempre esteve ao lado desses trabalhadores, motivando a luta, participação para pão para todos, né? E aqueles que tinham pão, fome de justiça, para lutar por um mundo melhor. Dom Angélico é essa esperança, esse caminho de uma igreja que está sempre ao lado dos irmãos e das irmãs. E eu lembraria, nesse trecho que o Padre Paulo fez aqui, há um capítulo chamado Igreja, Povo de Deus e Movimento. E ele coloca um dos trechos da fala de Dom Angélico ao retornar em São Miguel e animar o povo daqui. Ele diz: os questionamentos sobre a estrutura e formas de governo de nossa igreja são indícios da fidelidade e não sinais de descontentamento ou deslealdade. O primeiro passo prático para uma renovação e uma reforma saudável e guiada pelo Espírito é louvar o poder do discurso que emana do compromisso e do amor. Essas discussões importantes e, na maior parte das vezes, dolorosas, são basilares para a vida da igreja. Evitá-las, em troca de uma calma temporária, mas decepcionante, é incorrer em negação, o que apenas torna as coisas piores, muito piores. Dom Angélico convocou o coletivo de paróquias chamado IPDM, Igreja, Povo de Deus e Movimento, justamente a isso, a ser igreja, povo que caminha, povo em movimento. E como você vê, esse belo logo que compõe a nossa IPDM, essas paróquias. Mas esse é o chamado a um profetismo e espiritualidade libertadora, a uma liturgia e igreja ministerial, a perambular pelas nossas vilas, anunciando um Deus de amor. Dom Angélico é, de fato, um mensageiro. Por isso, que era um bispo que gritava junto com o povo. E vocês podem ver no site domangelico.memoriasdaditadura.org.br sua memória. Essa memória que faz ele cada vez mais ficar mais vivo, lutando com o seu povo. Né? No primeiro capítulo, vocês vão ver os seus relatos sobre a pandemia, que é o Dom Angélico de máscara, essa lógica do distanciamento e sua preocupação com a realidade que nós estamos vivendo. Depois vocês podem fazer um percurso na sua infância, juventude, a formação. O Dom Angélico, ele é um grande comunicador, jornalista formado em jornalismo, contribuiu muito com a comunicação de uma igreja nesses tempos duros da ditadura. E, é claro, depois do seu tempo também em São José do Rio Preto, né, em Ribeirão Preto, né, com essa ação que ele fazia junto à igreja nas comunidades. Por fim,
o bispo que marchava com os trabalhadores, dos anos 75 a 80, a organização das marchas, a luta dos operárias em São Paulo, e também as suas ações para a organização de moradia, terra, saúde e outras reivindicações. Dom Angélico é um semeador na diáspora hoje. É um bispo que passeia pelos lugares aí, animando o movimento social, juventude, o povo. Então, vale a pena vocês ouvirem, verem esse belo documentário. Aqui vocês conseguem assistir esse belo documento que foi montado pelo Instituto Vladimir Herzog e pelo jornalista muito querido e competente Camilo Vanucchi. Esse espaço de memória e de organização da esperança é profundo. E eu gostaria, saudando a vida e o trabalho de Dom Angélico lá, eu das Leste, saudando ele lá na região norte, onde ele se encontra hoje, eu gostaria de ler esse cartaz que eu provavelmente roubei do Padre Paulo Bezerra e torço para que ele não veja, mas há um trecho aqui muito bonito desse documento chamado Homem Palavra. Enganam-se aqueles que pensam em aprisioná-la na estreiteza dos códigos e na frieza das gramáticas. Ela é livre como o vento. Hoje esta palavra não tem dono. Hoje esta palavra não é um só homem. É palavra multidão. Saiba, Dom Angélico, homem palavra, não guardaremos você num cofre de lembranças. Seremos sementeira a multiplicar essa palavra de guerra, palavra proposta, palavra esperança. Nós o queremos tão bem porque vemos em você um homem que se fez palavra, um espelho fiel da palavra que se fez homem. Pode crer na nossa palavra. Vou restaurar esse belo cartaz aqui, porque ele é memória de um povo, o povo da Zona Leste, que, nesse coração vibrante de Dom Angélico, fez luta por moradia, por saúde, por mobilidade, por educação, lutas que mobilizam e dão sentido ao nosso ser humano. Dom Angélico é um humanizador da própria existência nossa, porque nos faz mais humano, faz ter cheiro de gente em movimento, marchando em busca da libertação. Ao lado de Deus, apaixonado uns pelos outros, cuidamos e amorosamente cultivamos a alegria de Deus, a alegria do Evangelho. Dom Angélico, nosso profundo agradecimento. Que beleza, meu irmão, como você diria. E a nós, a juventude, sobretudo, essa memória importante de um capítulo da nossa história que precisa pertencer a nós, porque entendendo quem veio antes de nós e continua cultivando os caminhos hoje, podemos seguir na construção de uma democracia verdadeiramente de uma economia e de uma política a serviço do povo. Queridos irmãos e irmãs, paz e bem, saúde, e que a alegria de Angélico nos prepare para um Natal de libertação. Um grande abraço a todos e todas.